tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de livros, mais especificamente sobre O Hobbit. Sim, vocês me pedem desde o começo do canal pra falar sobre Tolkien, e esse momento finalmente chegou. Então eu achei justo começar exatamente pelo Hobbit, que foi o primeiro livro do Tolkien que eu li na vida, e isso já faz bastante tempo. Então nesse vídeo eu vou falar sobre como esse livro é especial, como ele influenciou a cultura pop e principalmente como ele afetou a minha vida. E é uma honra mostrar pra vocês essa nova edição do Hobbit, que foi lançada pela HarperCollins Brasil, que inclusive é a patrocinadora desse vídeo, muito obrigada mesmo. A editora adquiriu o direito de todas as obras do J.R.R. Tolkien e vai lançar todas aqui no Brasil até 2022. Isso inclui alguns títulos que são inéditos aqui no país, por exemplo, os 12 volumes de História da Terra-média. Todas as obras foram retraduzidas e vão sair, ó, com capa dura, projeto gráfico inédito e tudo padronizadinho pra ficar bonito na estante de quem quiser colecionar. Até agora eles já lançaram A Queda de Gondolin, Beren e Lúthien, o Silmarillion e agora o Hobbit. Essa edição linda que tá aqui na minha mão é a que já tá nas livrarias de todo o Brasil, ó. Mas também tem essa aqui, que é uma edição especial feita em parceria com a Nerd Store. Ela tem essa jaqueta aqui, aí se você retira, ela vira um pôster, ó, que quando eles estão nos barris fugindo. E também a edição é toda vermelha aqui, e a capa, vocês não vão sentir daí, mas eu conto pra vocês, ela é toda com um toque de tecido, também é muito linda. Então se você quiser saber mais sobre essas duas edições, vai ter o link pra elas aqui na descrição, clica aí pra ver. Não tem momento melhor pra ler o Hobbit pela primeira vez ou pra reler, como é o meu caso. Mas por que eu amo tanto essa obra? Vem ver que eu explico melhor agora no vídeo. Ok, a primeira coisa sobre o Hobbit é que ele é um livro muito antigo. Ele foi lançado há mais de 80 anos, em 1937. E a gente pensa sempre no Hobbit e no Senhor dos Anéis com muita proximidade, mas o Hobbit foi lançado quase 20 anos antes de O Senhor dos Anéis. E é claro que hoje em dia O Senhor dos Anéis costuma ser mais lembrado pela grande influência que teve, até por ser uma obra que teve um escopo maior do que o Hobbit. Inclusive, o próprio Hobbit teve algumas alterações feitas no conteúdo dele para se encaixar melhor com O Senhor dos Anéis, principalmente o capítulo das charadas e tudo mais, mas isso é uma história mais específica que, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre ela, é só comentar aqui embaixo. O fato é que o Hobbit é um livro que, teoricamente, é um livro infantil, né? Ele foi lançado pelo Tolkien com a desculpa de ser uma história mais pra crianças e tudo mais, que ele lia os capítulos pro filho antes de dormir, e ok, isso é verdade, mas também eu gosto muito do Hobbit exatamente porque ele é em uma escala muito menor do que o Senhor dos Anéis. Ele conta a história de um jeito mais simples, um jeito em que aquele mundo existe e tem muitas ramificações e tem muita história, mas ao mesmo tempo a trajetória é relativamente simples. É o tal do lá e de volta outra vez, que eu vou comentar melhor depois. Mas é uma história que às vezes as pessoas reclamam que é muito infantil, vão ler depois de O Senhor dos Anéis e não gostam. Eu, pelo contrário, eu li antes de O Senhor dos Anéis e eu aprendi a gostar dos dois, só que de maneiras diferentes. Eu gosto muito do Hobbit, que mesmo com a sua linguagem simples, com a sua estrutura de capítulos curtinhos, é uma história que tem influências mitológicas muito grandes, uma história que tem muito desenvolvimento do protagonista, das relações entre os personagens, sabe? Tem muito crescimento ali dentro, tem temas que, se você parar e pensar e for analisar, dá pra você ficar horas, dias, meses, anos estudando e não vai acabar, que é muito o que é Tolkien, sabe? E aliás, eu acho que esse é um bom momento pra eu contar como que eu li o Hobbit pela primeira vez. A primeira vez que eu li o Hobbit, eu tinha 8 anos de idade. Eu tinha praticamente acabado de mudar de colégio e eu sempre fui uma pessoa que gostava de ler muito. Eu comecei a ler muito nova e eu sempre tive o privilégio de ter muitos livros na minha estante de casa, sabe? Mesmo livros que eu não necessariamente pedia, eu ganhava muitos livros, eu tinha muitos livros. Minha mãe é professora, então ela sempre teve muitos livros dela e pros filhos ela também tinha vários. E eu sei que isso é um baita privilégio e eu realmente aproveitei esse privilégio na minha vida. Porque uma coisa que eu fazia era pegar, assim, livros aleatórios que estavam na estante e começava a ler e descobrir aquelas histórias, aqueles mundos e tudo mais. E essa época aí dos 7 pros 8 anos de idade, eu tava começando a pegar uns livros um pouquinho maiores. Eu já tinha lido vários livros de contos, eu lia histórias em quadrinhos pra caramba, e foi meio que tudo ao mesmo tempo que eu conheci 3 pilares desse meu ano descobrindo as histórias de fantasia. Eu comecei a ler as Crônicas de Nárnia, comecei a ler Harry Potter e eu li o Hobbit pela primeira vez. Se eu não me engano, o Hobbit foi até um pouco antes do Harry Potter e talvez um pouco depois que eu li O Cavalo e Seu
um menino das Crônicas de Nárnia. E eu peguei e me apaixonei, assim, porque é muito bom, sabe? Que você pega logo no começo e já tem: numa toca no chão vivia um hobbit. E você, como criança, pensa: o que é um hobbit? Não faço ideia do que é isso, sabe? E já fica curioso: como assim? Que esse hobbit que tá no título, ele mora numa toca no chão? Eu já vou falar um pouco mais da toca do chão. Mas, nessa época, ainda não tinham sido lançados os filmes de Senhor dos Anéis. O primeiro filme tava quase pra sair, mas eu ainda não conhecia. Imagina que eu ia saber datas de lançamento de filmes naquela idade, sabe? Eu comecei a saber só muito depois, então eu não fazia ideia do que era o Senhor dos Anéis, não fazia ideia do que era o Hobbit, muito menos do que era Tolkien. Mas quem sabia muito sobre isso era minha mãe, que, como eu falei, é professora e ela é a louca do Tolkien. E eu já falei isso aqui no canal algumas vezes, eu acho, mas a minha mãe é realmente uma grande fã de tudo que o Tolkien fez. Ela fez o TCC dela na faculdade de letras sobre Tolkien. Então, assim, desde os anos 80, a minha mãe curte pra caramba a Terra-média e tudo que envolve esses personagens, esse mundo. Só pra vocês verem que eu não tô mentindo, aqui tem uma foto dela dando uma palestra sobre Tolkien e o Hobbit faz, tipo, 2 semanas. E aí, quando eu peguei o Hobbit pra ler, ela ficou muito feliz, incentivou pra caramba. É lógico que ela me incentivava a ler outros livros também, mas esse ela ficou especialmente feliz. E lembro que ela comentava: ai, você vai adorar o Gandalf, não sei o que ela é muito fã do Gandalf. Então eu comecei a ler o livro já muito empolgada. E depois essa história da minha mãe com Tolkien comigo continua um pouco, mas vamos falar um pouquinho do Hobbit. Eu tava lendo e tal, e o título já me intrigou, não só porque é o Hobbit, mas porque quando você abre o livro mesmo, o título não é só esse. Ele é O Hobbit, ou Lá e de Volta Outra Vez. Que se você for parar pra pensar, pode parecer um título besta, né? Ah, beleza, ele foi fazer alguma coisa e voltou, olha só. Mas é muito bom porque já te diz que aquilo vai ser uma aventura, sabe? Que você vai sair do seu lugar de conforto e vai pra outro lugar e depois vai voltar de volta outra vez. Isso é uma coisa que, lógico, mexe muito com a questão dos hobbits serem seres que não são fãs de aventuras, que eles não saem muito do lugar onde eles vivem, eles curtem ficar lá de boas, entendeu? Num lugar confortável e tudo mais. Que é aquilo, né? Que foram as primeiras palavras que o Tolkien escreveu do livro, foram realmente as palavras de abertura. Numa toca no chão vivia um hobbit. Não uma toca nojenta, suja, úmida, cheia de pontas de minhocas e um cheiro de limo, nem tampouco uma toca seca, vazia, arenosa, sem nenhum lugar onde se sentar ou comer. Era uma toca de hobbit, e isso significa conforto. E aí ele vai e explica como que as tocas são confortáveis, que tem a portinha redonda, que os hobbits ficam lá de boa, que eles tomam chá e ficam na varanda observando o dia e tudo mais. E cara, você sabendo que é Lá e de Volta Outra Vez, você pensa: a vida do Bilbo tá muito confortável aqui, que você nesse momento nem sabe que ele chama Bilbo ainda, mas tudo bem. Você tá ali já pensando, vai rolar uma aventura e tudo mais, e aí tá, Lá e de Volta Outra Vez. Mas outra coisa legal que eu gosto desse título é que o Lá e de Volta Outra Vez não quer dizer necessariamente que você voltou pro mesmo lugar, nem que você é o mesmo. Isso é uma coisa que rola tanto no Senhor dos Anéis quanto no Hobbit, que os nossos protagonistas, o Bilbo e o Frodo, eles saem do seu lugar de conforto e eles vão viver uma aventura e eles voltam exatamente pro mesmo lugar, só que eles mudaram, eles foram modificados por essa aventura e o lugar onde eles vivem também já não é mais o mesmo e a maneira como eles vão continuar vivendo depois da aventura também não é a mesma. Então esse título é basicamente, ó, esse é o livro de como esse hobbit viveu uma aventura e de como a vida dele mudou pra sempre depois disso. Mesmo ele não querendo no início, né? Como eu falei, hobbits não gostam de aventuras, eles consideram aventuras coisas que fazem o sujeito se atrasar pro jantar, o que é muito maravilhoso. Mas ele tem um conflito dentro dele, porque ele tem esse lado mais tradicional, hobbit, o lado bolseiro, que é esse lado meio anti-aventura, e ele tem um lado da família, que é o lado dos hobbits meio renegados, que são os Tuque, que eles são meio mal falados por já terem vivido algumas aventuras. Então o tempo todo o Bilbo tem esse conflito, ele tem esse lado que quer ficar de boas em casa, que quer levar um lenço, sabe, e equipamentos e coisas muito assim pra sair caminhando, e tem o lado dele que quer aventura, que fica maravilhado, que quer ver as coisas do mundo. Ele tá putaço que os anões entraram lá, invadiram a casa dele, causaram, ficaram cantando sobre como eles iam quebrar todos os pratos e tudo mais, mas quando os anões começam a contar sobre a origem deles, começam a cantar sobre as origens deles, o Bilbo sente essa vontade de ver o mundo, sabe? Essa vontade de ser maravilhado por todas as coisas que ele, por ficar no cantinho dele, nunca poderia ver. Ele assim, ele gosta de elfos, mas ele viu um elfo uma vez
pra lá, outro pra cá, não é que sai muito. Tendo a oportunidade de viver uma aventura, ele poderia ver isso e muito mais. Ele pode ver Valfenda, ele pode conhecer outros lugares, pode ver dragões que são ao mesmo tempo maravilhosos e temíveis, né? E o Smaug, inclusive, é um personagem incrível. Eu gosto muito desse personagem, que é um dragão que fala e que é extremamente inteligente, extremamente interessante de acompanhar e tal. Mas é isso, o dragão também dá medo. Então é aquela coisa, será que eu vou numa aventura? Na aventura pode ter dragão, né? Pode ter coisas piores que dragões às vezes, depende, será? Enfim, obviamente o Bilbo segue essa aventura, ele vai com a trupe dos anões pra tentar invadir esse local que tá dominado pelo dragão Smaug e que é o lugar que seria de direito dos anões, de onde eles foram obrigados a fugir, e o Thorin, que é o líder dessa equipe de anões, quer tentar recuperar. E eu lembro quando eu era criança que eu ficava, cara, tanta coisa acontece, sabe? Eu ficava assim, eu não sabia o que ia acontecer depois e o ritmo era sempre muito rápido das coisas, porque são capítulos mega curtinhos. Tem até um capítulo que o título é Da Frigideira para o Fogo, porque basicamente eles saem de um problema e caem no outro. E o livro é muito isso, ele é uma sucessão de acontecimentos muito rápidos e cada vez você vê o Bilbo deixando de ser esse cara que só quer ficar em casa pra ser alguém que efetivamente se mexe pra solucionar os problemas. E o que eu sempre gostei, e eu gosto até hoje, é que ele resolve os problemas principalmente com a astúcia dele. Esse livro é cheio de momentos que tem jogos de palavras, que tem adivinhas, que o Bilbo tem que convencer as pessoas ou enganar as pessoas. Ele é um protagonista que não é 100% bonzinho. E isso é muito legal, principalmente se a gente for pensar que é uma história teoricamente mais infantil, então é muito mais fácil você cair no o Hobbit bonzinho, não sei o quê. Não, gente, o Bilbo mente, o Bilbo engana as pessoas, mas ele também não é um vilão, ele se afeiçoa, ele tenta ajudar as pessoas que estão ao lado dele. E essa moralidade cinza se estende para praticamente todos os personagens ou todas as raças do livro. Você não tem nenhuma que seja 100% boa ou 100% ruim. Todo mundo tem as suas vantagens e os seus defeitos. Por exemplo, os anões, que são muito abundantes na nossa história, né? São 13 anões para um hobbit. Os anões são engraçados, simpáticos, corajosos, mas eles têm aquela tentação da ganância o tempo todo. Eles são muito orgulhosos. E que custava eles terem falado pros elfos qual era o motivo deles estarem lá? Não, tem que ser desconfiado, não pode falar nada pra ninguém. E eu acho que um exemplo muito bom é o próprio Thorin, que é um personagem que a gente admira e ao mesmo tempo questiona algumas decisões. Então a micanzinha de 8 anos, lendo isso aqui pela primeira vez, explodiu a cabeça. Eu fiquei, caramba, que demais, sabe? Olha esses personagens, olha esse mundo. Essa coisa de anões, de elfos, de cavernas com goblins, de águias, de wargs e todas essas coisas, eu fiquei maravilhada. E eu me interessei muito por esse mundo da Terra-média. Então o Hobbit meio que instantaneamente se tornou um dos meus livros preferidos. E conforme eu ia ficando mais velha, cada vez que eu relia, eu achava coisas novas e coisas mais interessantes ainda, sabe? É um livro que, como eu falei, tem muitas camadas. E aí, conforme você vai crescendo, vai entendendo de onde vem o Tolkien, sabe? O que ele queria representar nos livros dele, quais foram as inspirações, quais foram as vivências dele e tudo mais. Você entende mais ainda o motivo de algumas coisas serem do jeito que elas são. E aí a continuação dessa história, na verdade, assim, continuação dessa história serviria para duas coisas. Primeiro, a continuação mesmo, que é o Senhor dos Anéis, e depois a continuação da minha história com o Hobbit, que também é o Senhor dos Anéis. Por quê? Miriam lá com 8 anos, chega minha mãe e fala: nossa, você amou o Hobbit? Que bom, agora leia o Senhor dos Anéis. E é muito diferente, tá? Se você já leu tanto o Senhor dos Anéis quanto o Hobbit, você sabe que a linguagem é muito diferente entre os dois livros. E eu realmente, com 8 anos de idade, ainda não estava pronta pro Senhor dos Anéis. Então, eu detestei a primeira vez que eu li. Eu só li A Sociedade do Anel quando era criança. Eu fiquei meio encafifada com a parte do Tom Bombadil, sabe? E aí meio que eu li o resto da Sociedade do Anel meio de má vontade, não curti tanto. Só fui pegar pra ler de novo na minha adolescência, só depois que eu já tinha uns 14 ou 15 anos, e aí amei, foi maravilhoso e tudo mais. E se vocês quiserem, eu posso até fazer um outro vídeo contando como foi a minha história com o Senhor dos Anéis. Mas uma coisa que eu achei muito legal é que esse tempo todo, mesmo eu não tendo gostado do Senhor dos Anéis a primeira vez, eu continuei lendo e relendo o Hobbit. Eu sempre gostei dele, não importava a idade que eu tivesse, sabe? Como eu falei, eu sempre descobria coisas novas. E eu acho que isso é um feito muito raro, sabe? Um livro que realmente sirva pra todas as idades, não algo só da boca pra fora. E eu queria que você deixasse aí nos comentários, se você já tiver lido o Hobbit, qual foi a idade em que você leu pela primeira vez e qual é o seu momento preferido do livro. E lembrando que aqui embaixo na descrição tem o link pra esses dois aqui, essas duas edições lindas. Caso você não tenha lido o Hobbit, é a hora de ler pela
pela primeira vez, e caso você já tenha lido, essa edição nova é uma boa oportunidade para reler. Então se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal, um beijo e até a próxima!